Pessoal, Lúcio Carlos, vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês que Zumbi dos Palmares não tem nada a ver com a abolição da escravatura e ele não tinha consciência negra. O Zumbi dos Palmares viveu lá por 1600 e pouco. A abolição da escravidão foi em 1889, assinada pela princesa Isabel, quando o imperador Dom Pedro II estava fora do Brasil numa viagem. Então é um lapso de quase 200 e poucos anos entre Zumbi dos Palmares e a princesa Isabel. Algumas coisas sobre Zumbi dos Palmares que de repente você não saiba, para você ver como é que ele não tinha consciência negra e não tem nada a ver com luta por libertação de escravos. Zumbi dos Palmares era estuprador. Zumbi dos Palmares tinha escravos. Zumbi dos Palmares e sua gangue dos Palmares capturavam escravos fugitivos e mantinham como escravos. Zumbi dos Palmares vendia e negociava com os fazendeiros esses escravos fugitivos que ele capturava. Zumbi dos Palmares invadia outros quilombos para poder roubar escravos e negociar com os fazendeiros em troca de dinheiro e de materiais que eles queriam, alimentos e coisas lá da época. Então ele não tinha consciência negra nenhuma. Da mesma forma que quando os portugueses, o pessoal, os traficantes negreiros que iam com os navios até a África para poder pegar os escravos, você acha que o português saía do navio, entrava na África dentro para poder pegar escravo? Não. Não. Os europeus ficavam no navio, no porto. Os próprios líderes de tribos, assim como o líder de uma tribo, o Zumbi dos Palmares, é que capturavam os escravos em guerras, em invasões a outras tribos, subjugavam, escravizavam na própria África e negociavam com os comandantes desses navios mercantes, que eram os navios negreiros, e entregavam os próprios negros de outras tribos em troca de especiarias, em troca de pente, de espelho, que eram as coisas que na época o pessoal gostava, eram as novidades. Então, nem entrar na África os brancos, portugueses e também os brasileiros traficantes de escravos entravam. Então, o Zumbi dos Palmares não fazia nada diferente do que era feito na África. Então, 200 anos depois, por causa dos cristãos, no movimento cristão, depois da Reforma Protestante, começou a ter uma consciência na Inglaterra e uma necessidade comercial na Inglaterra de que os países no mundo parassem de ter escravidão, porque o comércio, a revolução industrial começou. Então precisava de ter gente nos outros países, no Brasil, nos outros países, com salário, para poder comprar as coisas que eram fabricadas na Inglaterra, na França, na Europa, que estavam começando a ter as primeiras fábricas. E aí a Inglaterra, esses países, principalmente a Inglaterra, forçou o Brasil a acabar com o tráfico negreiro, com a escravidão, e a ter homens livres recebendo salário, porque a Inglaterra queria vender produtos para o mercado consumidor interno, ou seja, para as pessoas que eram escravos do Brasil. Então foi por esse motivo a Inglaterra começou a afundar, a marinha da Inglaterra era a mais poderosa da época, começou a afundar os navios negreiros e forçar o Brasil a acabar com o tráfico de escravos, o que foi feito em 1889 pela princesa Isabel, sendo forçada pela Inglaterra e por grupos cristãos que começaram a dizer na Inglaterra e pelo mundo o óbvio, que você escravizar outro ser humano não tem nada de cristão nem de bíblico nisso daí. Então, Zumbi dos Palmares era o estuprador, era um traficante de escravos e não teve nada a ver com a libertação de escravos, não tem nada a ver. A libertação dos escravos foi 2 séculos depois, mais de 200 anos depois de Zumbi dos Palmares, por muitos outros motivos que não tem nada a ver com ele. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção, Lúcio Carlos. Um abraço, bom feriado.